Minha meia-irmã me deixou com os filhos dela durante uma entrevista de emprego. Agora ela está perdendo a guarda e meu pai está ameaçando me tirar do testamento se eu não resolver isso. Minha meia-irmã Lucy, de 36 anos, tem gêmeos de 10 anos com seu ex-marido, Gerald, de 35 anos. Meu pai se casou com a mãe de Lucy quando estávamos no ensino médio depois que eles se conheceram por meio de amigos. O pai de Lucy faleceu quando ela era pequena e meus pais estavam separados desde que eu tinha 3 anos de idade. Meu pai tinha guarda total e minha mãe tinha apenas direitos de visita pois tinha demência precoce e faleceu quando eu estava no ensino fundamental. Lucy é 3 anos mais velha do que eu e quando nossos pais nos apresentaram um ao outro ela tinha 15 anos e eu apenas 12. Ela parecia mais velha do que eu e tinha essa atitude de superioridade como se eu fosse inferior, e não correspondia às minhas tentativas de fazer amizade com ela. Nossos pais estiveram juntos por 3 anos, mas ela nunca tentou me conhecer ou ser minha amiga, provavelmente porque eu não era legal o suficiente para ela. Não sei o que foi, mas por algum motivo ela nunca pareceu gostar muito de mim. No início achei que estava imaginando coisas, mas com o tempo percebi que ela simplesmente não queria minha presença, o que foi difícil de aceitar porque eu estava muito animada para ter uma irmã mais velha. Havia momentos em que eu tentava falar com ela, mas ela apenas revirava os olhos para mim, e em mais de uma ocasião bateu a porta quando me viu do lado de fora de um cômodo. A parte engraçada era que eu estava apenas cuidando da minha vida e brincando sozinha. E aconteceu de ser bem fora de um cômodo. Parecia que minha existência ao redor dela era um problema, mesmo que eu não estivesse tentando falar com ela. Eu não entendia o conceito de tino naquela época e costumava me sentir terrível por causa de como ela me tratava. Mas continuei tentando ser amiga dela até finalmente atingir uma idade em que pude entender que ela simplesmente não estava interessada e que nunca poderíamos ser amigas. Então depois que nossos pais se casaram parei de tentar ser sua amiga. Naquela época eu tinha 15 anos e ela tinha acabado de completar 18 anos. Ela estava prestes a se formar e sair para a faculdade. Então não importava se éramos amigas ou não porque não estaríamos vivendo na mesma casa por muito tempo. Quando ela se mudou para a faculdade ela só voltaria para as férias ou ocasionalmente nos finais de semana. E depois que arranjou um emprego até essas visitas diminuíram consideravelmente. Eu também me mudei quando comecei a faculdade e consegui meu próprio apartamento alguns meses depois de me formar. Agora que ambas estávamos morando sozinhas só nos encontrávamos nas férias ou voltávamos para casa para ver nossos pais às vezes. Não mantivemos contato uma vez que nos mudamos e éramos praticamente estranhos que se encontravam uma ou duas vezes por ano. Na verdade, Lucy conheceu Gerald por minha causa pois fui eu quem o convidou para nossa festa de Natal em um ano. A irmã de Gerald, Joana, estava na faculdade comigo e continuamos sendo amigas próximas mesmo depois de nos formarmos. Um ano ela me disse que seus pais estavam fora da cidade no Natal pois um dos amigos íntimos da família estava doente e eles estavam o visitando. Ela mencionou que ela e o irmão estavam entediados em casa porque todos os outros pareciam ter planos com suas famílias já definidos. Então convidei ela e o irmão para casa para que pudessem celebrar o Natal conosco. E assim Lucy conheceu Gerald. Eles passaram a noite toda juntos e algumas semanas depois Joana me disse que eles estavam saindo juntos. Eu achei fofo e fiquei muito feliz por eles quando anunciaram que estavam se casando após 2 anos juntos. Joana e eu fomos damas de honra. O que foi realmente estranho pois Lucy e eu nunca fomos próximas. Mas ela foi realmente simpática comigo depois que começou a namorar Gerald e finalmente reconheceu minha existência. Provavelmente porque Joana e eu éramos próximas. E não seria bom para ela se eu começasse a contar a Joana como ela costumava me tratar quando eu era mais nova, como se fosse superior a mim e eu fosse insignificante em sua vida perfeita, mas ela não tinha motivo para se preocupar. Porque isso já estava no passado e eu nem me importava mais com aquilo. Então não ia trazer isso à tona com Joana e tentar sabotar o relacionamento dela porque não tinha nada a ganhar com isso. No entanto, não me importava que ela estivesse sendo simpática comigo apenas para que eu mantivesse minha boca fechada sobre coisas do passado. E posso dizer a vocês com certeza que o único motivo pelo qual ela começou a ser simpática comigo foi porque ela não queria que eu falasse porque assim que ela enfrentou uma situação difícil com Gerald ela parou de fingir ser minha amiga e cortou relações comigo. Durante o relacionamento e o casamento deles ela me mandava mensagem uma vez por semana, perguntava como eu estava e era toda amigável comigo. Mas isso foi por água abaixo assim que Gerald entrou com o divórcio. Ela fazia o mesmo por Joana. Então eu sabia que era completamente obrigatório e ela estava fazendo isso apenas porque teria que nos ver em todos os encontros familiares ou aniversários. Eles ficaram juntos por 3 anos. Então ela foi minha amiga por quase 5 anos naquela época. Mas então o processo de divórcio começou e voltamos a ser estranhos novamente. Eu não sabia por que eles estavam se divorciando pois nessa altura já tinham um filho e aconteceu muito repentinamente. Eu não podia perguntar a Lucy o motivo do divórcio pois ela claramente não sentia a necessidade de fingir ser minha amiga. Então perguntei a Joana porque tinha certeza de que Gerald teria contado a ela. Então descobri que os dois estavam brigando por dinheiro porque Lucy estava gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. O que não era surpreendente pois ela sempre foi gastadora e não tinha senso de responsabilidade financeira. Gerald tentou conversar com ela e explicar que agora que tinham filhos não podiam continuar gastando dinheiro sem pensar no futuro e precisavam começar a economizar. Lucy não aceitou bem e disse a ele que como era uma membra que ganhava dinheiro da família ela poderia fazer o que quisesse com seu dinheiro e não era da conta dele dizer o que ela podia ou não fazer. No entanto, Lucy ganhava
ganhava muito menos do que o marido, mas gastava muito mais do que ganhava. Então matematicamente ela não estava exatamente gastando apenas seu próprio dinheiro, já que muitas vezes fazia retiradas de sua conta conjunta para fazer compras absurdas e desnecessárias. Ela havia comprado um carro novo para o uso pessoal sem nem falar com ele, apenas algumas semanas antes de terem essa discussão. E foi isso que o fez falar com ela, pois ela não tinha absolutamente nenhuma necessidade de um carro novo quando o antigo estava funcionando perfeitamente. Quando Gerald mencionou que ela havia usado o dinheiro suado dele para comprar aquele carro, ela surtou com ele e começou a xingá-lo. Ela o chamou de avarento e disse que ele não se importava com ninguém além dele mesmo, o que foi totalmente fora de linha, porque o único motivo pelo qual ele estava pedindo a ela para pensar em suas finanças era porque ele se importava com ela, com os filhos deles e queria um futuro melhor para a família deles. Ela realmente passou dos limites quando pegou um monte de dinheiro da bolsa, jogou na cara dele em um acesso de raiva e disse que lhe pagaria de volta pelo carro, mas até lá ele poderia ficar com aquilo e parar de implorar por dinheiro para ela. Isso efetivamente pôs fim ao casamento deles e eles se divorciaram logo depois. Ela ficou com o carro só para constar. Já se passaram 7 anos desde então e eu não tenho contato com Lucy, principalmente porque ela cortou os laços comigo, assim como com Joanna e Gerald. Nós nos encontramos nas festas, mas ela me ignora agora, ao contrário do que fazia antes quando pelo menos me cumprimentava, mas eu não me importo porque também não gosto muito dela. Especialmente depois do que Joanna me contou sobre o motivo do divórcio, porque percebi que ela sempre foi arrogante e presunçosa, então é suficiente dizer que ela e eu não somos amigas de forma alguma. Eles têm a guarda compartilhada dos meninos e passam metade do ano com Lucy e a outra metade com Gerald. A única vez que eu encontro os filhos dela é quando Joanna e eu somos chamadas para cuidar deles por Gerald. Nós 3 mantivemos contato e somos ótimos amigos na verdade, então não é incomum para mim cuidar dos gêmeos sempre que Gerald está ocupado ou Joanna não está disponível. E não é como se Lucy não soubesse disso, ela sabe e ainda age friamente comigo. Não nos falamos há muito tempo e eu não achava que iria falar com ela de qualquer forma, mas há algumas semanas ela se aproximou de mim porque queria que eu cuidasse dos meninos por um tempo, já que ela tinha um compromisso de trabalho. Era a vez dela de ficar com as crianças, e quando ela apareceu na minha casa ela me disse que a babá não tinha aparecido e ela não conseguia falar com Gerald. Ela não estava disposta a entrar em contato com Joanna porque não confiava na garota e ela não podia pedir aos nossos pais para cuidarem das crianças porque eles estavam fora da cidade, e nenhum de seus amigos estava interessado em cuidar dos meninos. Era um sábado, então eles não tinham aula, mas Lucy tinha um compromisso importante com um cliente e já estava atrasada para a reunião, então eu era a única pessoa com quem ela podia contar. Sob circunstâncias normais eu teria aceitado sem fazer perguntas, mas eu tinha uma entrevista de emprego muito importante agendada e não podia ter 2 crianças correndo pela casa durante a entrevista. Eu amo gêmeos, mas eles podem ser bastante difíceis e são realmente barulhentos e indisciplinados às vezes. Eu tentei dizer a Lucy que não podia cuidar deles porque tinha trabalho para fazer, mas ela me disse que não importava muito porque eu trabalhava em casa, então poderia me virar com isso. No entanto, eu insisti que estava literalmente na mesma situação, mas ela insistiu que precisava ir encontrar seu cliente pessoalmente e era diferente para ela. Eu tentei dizer a ela que mesmo que eu trabalhasse em casa ainda precisava de certa paz e tranquilidade e não conseguiria cuidar das crianças e fazer meu trabalho. Além disso, eu tinha uma entrevista de emprego hoje e era realmente importante porque significaria um salário melhor e uma posição melhor. Eu não podia estragar isso porque oportunidades como essas são difíceis de conseguir, mas Lucy não parecia se importar. Ela empurrou as crianças para dentro da minha casa e me disse que eu cuidaria delas até ela terminar a reunião e as pegaria à noite, mas até lá eu tinha que cuidar delas querendo ou não porque isso era ser uma família e eu não podia me esquivar das minhas responsabilidades. Eu tive que aceitar, é claro, mas não gostei disso porque, como mencionei acima, definitivamente não somos uma família e ela nunca me tratou como tal, e não podemos nos tornar uma família apenas por um dia de acordo com a conveniência dela. Ela saiu às pressas antes que eu pudesse dizer a ela para parar e levar seus filhos com ela. Ela começou a dirigir assim que as crianças entraram. Nos primeiros segundos eu não sabia o que fazer porque precisava participar da reunião em 1 hora e precisava que as crianças fossem buscadas antes disso. Meu primeiro instinto foi ligar para o pai delas, mas como Lucy havia me dito, as ligações não estavam sendo completadas. Então decidi ligar para Joanna e felizmente ela atendeu. Expliquei a situação para ela e ela logo chegou em minha casa. Ela levou as crianças embora com ela, mesmo estando de folga, mas fiquei muito feliz por ela estar se sacrificando para me ajudar. Minha entrevista foi ótima e acabei conseguindo um emprego, mas as coisas não terminaram bem para Lucy. Depois da entrevista recebi uma ligação de Gerald. Joanna já havia contado tudo para ele e quando ele me ligou disse que havia ficado indisponível de manhã porque houve um problema com o circuito elétrico de sua casa e todos os eletrodomésticos estavam queimados quando ele acordou, incluindo seu telefone que estava carregando durante a noite. Foi uma manhã louca para ele e ele não conseguia receber ligações porque seu telefone estava morto, e ele havia deixado o laptop no trabalho no dia anterior também. Ele me disse que teve que correr pela cidade pessoalmente para encontrar um eletricista e consertar tudo. Também teve que comprar um novo telefone porque não conseguia fazer o antigo funcionar e foi assim que ele finalmente conseguiu falar conosco. O universo havia se alinhado perfeitamente para estragar tudo para literalmente todas as pessoas envolvidas e tinha sido uma manhã insana para todos nós, mas Lucy foi a única que agiu egoisticamente e simplesmente abandonou os filhos comigo. Eu disse a Gerald que havia dito a ela várias vezes que não podia cuidar deles porque tinha uma entrevista de emprego, mas ela ainda os empurrou para dentro e me disse que eu tinha que cuidar deles porque aparentemente éramos família agora e era meu dever. Não havia contado a Joanna sobre a discussão naquela
naquela manhã porque estava com muita pressa, mas à noite expliquei tudo para os dois e contei sobre a discussão e como ela me obrigou a pegar as crianças e saiu dirigindo antes que eu pudesse me opor. Gerald pareceu muito irritado enquanto eu contava sobre isso e mais tarde descobri que era porque aparentemente essa nem era a primeira vez que Lucy fazia algo assim. Isso vinha acontecendo com bastante frequência nos últimos meses. Lucy simplesmente deixava as crianças na casa de parentes ou pior, na casa de amigos em comum, sob o pretexto de ter trabalho importante para fazer e então ia embora antes que pudessem protestar. Alguns lidavam com a situação e cuidavam das crianças, mas a maioria acabava ligando para Gerald pedindo para ele buscar as crianças porque não estavam prontos para cuidar delas com tão pouco aviso. Ele disse a Lucy várias vezes que isso era negligente e realmente irresponsável da parte dela. Também era muito constrangedor para ele pois na maioria das vezes ele era quem tinha que pedir desculpas a quem ela tinha incomodado. Mas ela disse que como era a vez dela de ficar com as crianças ela podia decidir o que quisesse e ele precisava se manter afastado disso. Ela se recusou a ligar para Gerald, Joanna ou para mim em busca de ajuda porque é claro, ela era orgulhosa demais para fazer isso. Mas ela teve que recorrer a mim naquele dia porque aparentemente todos os outros se recusaram até mesmo a abrir a porta para ela já que não queriam passar o sábado cuidando dos filhos dela. Descobrimos isso recentemente depois que Gerald perguntou por aí para fortalecer seu caso para obter a guarda total. Eles vinham brigando por causa do comportamento de Lucy desde que ela recebeu aquela promoção e sua carga de trabalho aumentou pois agora ela estava negligenciando os filhos. Depois do incidente comigo ele decidiu que já era o suficiente e que era hora de solicitar a guarda total. Também havia algumas outras coisas que o estavam incomodando porque Lucy estava mimando demais as crianças enquanto elas estavam morando com ela. Sempre foi uma tarefa para ele fazer com que se comportassem quando voltavam a morar com ele. Por anos ele tentou ensiná-los a se comportar, mas Lucy acreditava em deixar os meninos serem meninos. Então ela os deixava correr soltos pela casa sem se incomodar em discipliná-los ou ensinar o que era certo e errado. Então quando voltavam para Gerald todo o trabalho árduo que ele havia feito durante a metade do ano era desfeito. Ele disse que não aguentava mais isso e pouco depois daquele dia entrou com o pedido de guarda total. O que acabou sendo pior para mim porque meu pai está enlouquecendo já que Lucy pode acabar perdendo a guarda dos filhos. Ele me ligou no dia em que Lucy foi notificada e me disse para consertar isso da maneira que pudesse, falando com Gerald ou Joanna e garantindo que eles saibam que Lucy é realmente uma ótima mãe. Eu disse a ele que não faria nada disso e que Lucy não é nem de perto uma boa mãe, então seria um grande favor para as crianças se eu não interferisse na batalha pela custódia, mas ele insistiu que eu fizesse o que ele disse. Caso contrário ele me cortaria do testamento e nunca mais falaria comigo. Ele diz que Lucy não parou de chorar desde que foi notificada e ele acredita que tudo isso é culpa minha porque eu deveria ter simplesmente cuidado das crianças por um tempo naquele dia em vez de fazer um escândalo sobre isso e envolver os outros. Não entendo como isso é minha culpa porque Lucy nunca foi minha amiga. Ela não pode simplesmente aparecer um dia e esperar que eu a trate como família e faça tudo o que ela me pedir. E sinceramente, mesmo que Gerald tivesse sido quem se aproximou de mim naquele dia, o que ele nunca teria feito sem aviso prévio, eu ainda teria dito não e ele não teria me forçado. Isso é o que um bom pai faz, assume a responsabilidade pelos filhos em vez de forçar outras pessoas a cuidarem deles. Tentei argumentar com meu pai e colocar um pouco de juízo na cabeça dele, mas ele não me ouviu e me deu um ultimato. Ele disse que eu poderia conversar com o Gerald e resolver isso ou perderia o contato com ele por contar ao ex-marido da minha meia-irmã que ela largou os filhos comigo no dia da minha entrevista de emprego. Atualização. Muitos de vocês têm perguntado sobre minha relação com meu pai. Bem, está tudo bem. Eu era mais próximo da minha mãe quando ela estava viva. Mas enfim, sobre meu pai, tivemos uma relação normal crescendo. Atualmente não somos tão próximos e nunca fomos desde que me mudei. Ele sempre foi ocupado durante a minha vida e eu nunca tive realmente a chance de construir um relacionamento sólido com ele. Não é ruim, mas também não é ótimo. É algo no meio termo. Acredito que ele e a Lucy estejam bem próximos agora, o que explica porque ele está do lado dela mesmo que seja o lado errado da história. Minha madrasta e eu também nunca fomos próximas, mas ela nunca foi tão horrível comigo quanto outras madrastas poderiam ser. Acho que o que estou tentando dizer é que sempre tive uma relação normal com todos eles. Nunca foi ruim, mas também nunca foi ótimo, apenas neutro. Também quero deixar claro que não poderia ter mudado o horário da minha reunião pois teria parecido pouco profissional. Já estava pedindo para eles realizarem a entrevista em um sábado já que trabalhava todos os outros dias. Além disso, não deveria ter que mudar minha rotina para acomodar os filhos de outra pessoa. A ideia de que eu deveria é bastante absurda. Também houve muita confusão sobre nós trabalharmos aos sábados, mas não vejo qual é o problema. É apenas algumas vezes e algo pontual. Ninguém trabalha todo fim de semana. Não é algo incomum, especialmente dada a cultura de trabalho atual na nossa área. Sou especialista em marketing de mídia social e minha irmã trabalha em publicidade. Até onde sei, trabalhar aos sábados não é algo inédito. Espero que isso esclareça as coisas já que muitos de vocês estavam confusos sobre por que eu tinha uma entrevista em um fim de semana. Também para deixar claro, eu e Gerald nos tornamos amigos depois que ele começou a namorar a Lucy, então espero que isso esclareça tudo. Atualização 2. Já faz uma semana desde que postei aqui a batalha pela custódia já começou, então é tarde demais para eu fazer algo, mas meu pai ainda está tentando me fazer falar com o Gerald e fazer algo sobre isso. Ele acha que eu sou a única que pode fazer algo porque ele é meu amigo e talvez me ouça. Ele também tem usado a carta da família implacavelmente, assim como Lucy tentou, e diz que eu deveria pensar nela primeiro. Eu tentei explicar a ele que é tarde demais para eu fazer qualquer coisa e também não quero dizer nada sobre isso porque não é meu lugar, isso é entre os pais das crianças, e como nem sou parente de sangue delas, acho que seria muito inapropriado
apropriado tentar fazê-lo parar. Além disso, também não quero fazer isso porque não acho que Gerald esteja errado. Acho que ele está fazendo a coisa certa ao tentar obter a custódia total de seus filhos. É o melhor para todos a longo prazo. Lucy é arrogante, rude e se sente no direito. E não acho que ela seja uma boa influência para as crianças. Ela vai criá-los para serem exatamente como ela mesma. E por que alguém gostaria que isso acontecesse? Especialmente o pai delas. Não disse isso ao meu pai. Mas se ele me incomodar novamente eu posso simplesmente dizer isso porque é exatamente o que penso. Curiosamente, enquanto meu pai tem lutado por Lucy falando bem dela para me fazer mudar de ideia, ela não disse uma palavra para mim. Eu não acho que ela tenha muito a dizer de qualquer maneira porque ela sabe que isso é culpa dela. Atualização 3. Então, recebi uma ligação do advogado do meu pai hoje e ele me disse que meu pai estava me tirando do testamento porque eu não fiz o que ele pediu. Já se passaram 3 semanas desde minha última atualização e tenho estado ocupado com meu novo emprego. Tenho muito que colocar em dia e muita coisa acontecendo agora. Então não posso perder tempo lidando com meu pai e suas palhaçadas. Então disse ao advogado que estava tudo bem para mim e desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Meu pai achou isso muito insultante. Então ele decidiu me visitar e me dizer que estava muito decepcionado com como eu estava agindo. Ele veio à noite assim que terminei o trabalho. E mesmo quando disse a ele que não estava interessado em falar com ele agora porque tive um dia muito longo, ele se recusou a sair e disse que precisávamos ter essa conversa, mas eu me mantive firme e recusei a deixá-lo entrar. Então ele ficou na varanda e começou a me dar uma palestra sobre a importância da família. Ele me disse que eu tinha arruinado a vida de Lucy reclamando sobre ela para o Gerald sabendo que ele aproveitaria a oportunidade para tirar os filhos dela porque ele aparentemente era um homem egoísta que se importava apenas consigo mesmo e só queria fazê-la sofrer, porque ainda guardava rancor dela pelo que quer que tenha acontecido no passado. Agora, eu poderia ter dito ao meu pai que isso não poderia estar mais longe da verdade, mas não havia motivo porque ele só ia acreditar no que a Lucy tinha dito. Então em vez disso eu me contentei dizendo a mim mesma que ele poderia continuar a se convencer de que ela estava certa e todos os outros estavam errados. Ele era livre para fazer o que quisesse desde que me deixasse fora disso. Se ele quisesse poderia falar com o Gerald e tentar defender a Lucy, mas eu não ia fazer o trabalho sujo por ele. Em seguida tentei fechar a porta, mas ele começou a me gritar dizendo que eu não tinha lealdade para com minha família e eu ignorei. Quando ele percebeu que eu não ia deixá-lo me atingir ele decidiu fazer um ataque muito baixo e disse que provavelmente era melhor eu não ter filhos próprios porque eu seria uma mãe terrível. Então ele se virou para voltar para casa porque sabia que tinha me atingido onde doía. Não me entenda mal, eu amo minha vida como ela é, mas me pego desejando ter uma família própria também. Eu tive namorados no passado, mas nunca durou o suficiente para eu levar a sério e fui muito machucada em relacionamentos porque meu relacionamento mais longo terminou com um cara me traindo, então eu não consegui confiar nas pessoas novamente por um longo tempo. Ele e eu estivemos juntos por vários anos, quase 5. E até estávamos planejando nos casar, mas infelizmente terminou quando descobri que ele estava tendo um caso com a secretária dele. Aquela relação terminou há apenas alguns anos e todos na família sabiam disso porque fiquei deprimida no rescaldo da separação e demorou muito para me reerguer. Estou melhor agora e segui em frente, mas ainda dói quando as pessoas trazem isso à tona. E meu próprio pai usá-lo contra mim foi baixo. Não pude acreditar que ele realmente estava zombando de algo tão horrível. Mas superei logo quando percebi que aquele cara não era mais meu pai. Esse era o lado da família da Lucy vindo atrás de mim porque eu a magoei. Meu pai já se foi há muito tempo e agora não tenho paz, então não tenho motivo para me sentir mal pelo que um estranho disse para mim. Pensar dessa maneira tornou muito fácil lidar com isso. Ainda dói um pouco, mas está feito agora e a única coisa que posso fazer é cortá-los todos da minha vida para sempre. Atualização 4. Então, esta vai ser uma atualização curta para aqueles que estão perguntando sobre o que aconteceu com o caso da custódia. Tenho certeza de que isso não será surpresa para ninguém, mas o Gerald conseguiu a custódia total das crianças. Todos nós vimos isso chegando e estávamos realmente felizes por ele, bem como pelas crianças porque isso é o melhor para eles. Lucy não ficou feliz com isso e decidiu que ia se vingar de nós espalhando boatos pela cidade e contando para todo mundo que nós arruinamos a vida dela e roubamos os filhos dela. É irônico que ela tenha falado tanto sobre o quanto ela sente falta dos filhos, mas já faz quase um mês desde que ela perdeu a guarda deles e ainda nem foi visitá-los uma vez. Ela ainda tem direitos de visita, então não há desculpa para isso. Isso mostra o quanto ela realmente se importa com eles e que ela só estava falando dos filhos por pena. Uma mãe que usa os filhos para ganhar pena não os merece de qualquer maneira na minha opinião. Joana e eu ainda conseguimos vê-los. Eles sentem falta da mãe deles, mas ficarão bem. Meu trabalho também está indo muito bem. Não falei com ninguém que eu não gosto, então realmente não tenho arrependimentos no momento.